Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como que vocês passaram essa semana? Comenta aí embaixo do vídeo para a gente ter aquela interação bacana, beleza? Então vamos lá. Semana 4 a gente vai falar sobre a desigualdade mundial de acessos aos recursos alimentares. Ou seja, as pessoas passarem fome, ser subalimentadas e tudo mais. Bom, no primeiro texto, ele vai trazer fatores que afetam o aumento da fome no mundo. Não sei se vocês já chegaram a pensar assim em maneiras de contribuir para que a fome acabasse no mundo. Aí, quando eu pensava isso quando mais novo, eu idealizava que a fome, o problema da fome estava na produção, que era só produzir mais os países ricos e passarem aos países mais pobres e todo mundo teria alimento. E esse texto aqui vem para você pensar que o problema não é a produção, tem diversos fatores e diversas realidades que vão afetar para que a pessoa passe fome. Que essa política para acabar com a fome não é tão fácil de solucionar essas questões. Bom, qual que são os fatores citados nesse primeiro texto? Ele fala que a causa da fome é por conta da má distribuição dos recursos alimentares, que o primeiro fator que causa fome são as secas e inundações, mudanças climáticas, violências, conflitos e guerras civis, concentração de renda e da produção. Ou seja, de novo a concentração de capital, de novo a concentração de produção de alimentos, a má distribuição, ou seja, que tem pessoas recebendo muito, pouquíssimas pessoas recebendo muito e muitas pessoas nem chegando a receber. Aí ele cita também que outros fatores é que a concentração está localizada nos países ricos e o agravante da fome está cada vez mais aumentando nos países pobres, que ele vai citar aqui no texto. No texto ele vai falar da horizontal e da vertical. Na horizontal vai ser a porcentagem de pessoas subalimentadas, que vai de 0 a 25%. E aqui são saltos no tempo para que a gente analise, tipo, o avanço, se houve um avanço, se houve uma regressão. Aí a gente tem os países, o verdinho a África, o laranjinha a Ásia, o azul a América Latina, o azul clarinho a Oceania e o roxo a América do Norte e Europa. Bom, vamos analisar o ano aqui então de 2015 para a gente fazer algumas comparações. Vamos começar pelo continente asiático. O continente asiático, ele está falando que tem um total de 506,3 milhões de pessoas, porque ele tá medido em milhões de pessoas que estão, né, subalimentadas. Então, ou seja, 506 milhões. Que ele está entre 10 e 15% da população total. Ele está mais ou menos, aqui se a gente analisar, aqui na nossa unidade de medida olhômetro, ele está mais ou menos aqui nos 15% da população, digamos assim. Ou seja, é muito. 15% da população total é muita gente que está em estado de calamidade, que está passando fome, que está sofrendo com desnutrição, que não está tendo um repasse sequer às vezes almoça, não sabe se vai jantar, e esse é algo muito agravante. Agora vamos analisar o continente africano. O continente africano é o verdinho, ele está entre 15% e 20%. Ele tem 218 milhões de pessoas que estão no mesmo estado de calamidade que do continente asiático. Ele está entre aqui, mais ou menos, entre os 18 e 19% da população. Ou seja, só vai aumentando cada vez mais com o passar dos anos. Se eles fizerem um novo estudo, novo, provavelmente esses valores aqui vão ser alterados, infelizmente, para mais. Vamos ver a América Latina e a Oceania, que está dentro da bolinha aqui da América Latina. A América Latina, ela está aqui, ela tem
40,1 milhões de pessoas e a Oceania está com 2,5 milhões de pessoas nesse estado. Bom, as duas estão equivalentes, então ela está ali mais ou menos entre seus 6% da população total. E se a gente analisar os 4 continentes citados, a gente vai ver que ainda está com alto índice. E se a gente analisar como foi falado que o acesso de alimento está concentrado cada vez mais em países ricos e menos em países pobres, aqui está a prova disso. Veja, a América do Norte e Europa, onde são continentes onde encontram-se os países mais ricos do mundo. Então, ó quantos por cento aqui em 2015 eles aparecem. Eles aparecem que, no máximo, 1, 2% da população está cada vez mais encostada no eixo do zero. Ou seja, lá está a concentração, não tem pessoas passando fome, não tem desnutrição, não tem tudo mais. Bom, na reportagem que ele vai trazer outros fatos também para a gente analisar. Ele vai citar que o problema não é a produção, como eu já disse, porque tem uma organização que fez um estudo para provar isso, que é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A tradução, FAO é sigla em inglês e foi traduzido para o português aqui o significado dela. Ela vai fazer um estudo em 29 de abril de 2016, que ela trata as relações ligadas à fome, tudo que é política, que vai ser tomada para diminuir, é ela que toma. Aí eles fez um estudo que em 2016 que a produção ela é mais que suficiente para dar conta das 7,3 milhões de pessoas existentes. E ele fala que entre essas 7,3 milhões de pessoas, a estimativa é que uma para cada 9 pessoas está inserida nessa estimativa de fome, de desnutrição, nesse estado de calamidade. A política tomada, que eles iniciaram essa organização, foi para apenas ajudar quando tivesse um estado emergencial, era alguma coisa mais provisória. Mas como eles fizeram esse estudo e colocaram em xeque essas questões, essas políticas tomadas, eles falaram, vamos tentar produzir mais para abranger todo mundo e ninguém passar fome. Só que foi refutada, porque eles fizeram esse aumento, elevaram o número de produção, porém a meta não foi atingida. Ou seja, aí foi onde que eles refutaram. Falou, então, o problema não está na produção, vamos ver onde estão os fatores que agravam isso. Eles revisam suas teorias, onde eles levam a 2 fatores. O primeiro é a pobreza. A pobreza, ela agrava a fome, pois por mais que chegue alimento a essa população, eles não têm recursos para comprar, para adquirir o alimento. Ou seja, então está havendo um problema nessa questão. O outro é a territorialidade. A territorialidade é que cada lugar ela tem suas questões específicas, meio que suas regras, suas leis, as questões que vão agravar. Por exemplo, as pessoas da cidade elas não passam por fome pelos mesmos motivos das pessoas que estão inseridas no campo. E essas questões podem ser, além da pobreza, podem ser que essas regiões estejam sendo afetada por secas, por outros conflitos que já foi citado lá no começo, como mudanças climáticas, inundações, violência, conflitos e guerras civis, que vai agravando cada vez mais a população, que vai agravando cada vez mais a pobreza, assim a alimentação.
Se a gente pegar para analisar setores, ninguém vai desempenhar um bom estudo, vai se desenvolver assim, socialmente, se ela passa fome, porque ela é uma necessidade básica. Então, para que a pessoa estude e se dedique a outras áreas, você tem que eliminar essas necessidades básicas. Eliminando, que eu falo, suprindo, sabe? Dando alimento, dando suporte, que ninguém estuda ou exerce uma profissão com a barriga vazia. Assim, eles analisam que as políticas de alimentação da FAO, de 2016 para frente, elas devem ser voltadas especificamente para avaliar e considerar todos os fatores que englobam as diversas realidades, porque se elas conseguirem analisar todos os fatores que acontecem em cada territorialidade, ela consegue englobar cada vez mais pessoas e consegue eliminar cada vez mais esses problemas e reduzir os números que foram apresentados aqui. Porque, querendo ou não, é muito triste. Então, quando a gente falar que é só aumentar a produção, a gente está cometendo um ato errôneo, porque é bem mais profundo do que pensamos. Então, é extremamente político as questões, tem que ser extremamente bem analisado cada questão, para assim a gente procurar solucionar um caminho mais viável. Bom, a atividade 4 dessa semana é isso. Espero que tenham compreendido, espero que tenha ajudado, e qualquer dúvida é só dar aquele salve para o professor Gabriel, que ele vai orientá-los melhor, vai repassar suas dúvidas para mim, e assim eu posso ajudar vocês também. Então, fechou? Falou, é nóis.